Olá a todos, muito bom a gente estar aqui para falar um pouquinho mais sobre autismo. Eu sou a doutora Carla Bertin, sou advogada, especialista em intervenção precoce e tenho um filho, um pré-adolescente com autismo. Eu estou com duas pessoas incríveis e queridas aqui, doutor Paulo Liberalesso, Aida Brito, e a gente tem muita coisa para falar, então eu vou só pedir para vocês falarem oi para todo mundo, porque o papo vai longe. Carla, obrigado pelo convite. Vai ser uma delícia trocar essas informações agora. Sempre um prazer estar com a Aida também. Acho que mais vou aprender do que ensinar nessa próxima hora, tenho certeza. Quem vê, jura. Oi, gente. Meu nome é Aida Brito, sou psicóloga e vim aqui para conversar com esses dois amigos um pouquinho sobre TEA. Muito bom. Como eu falei, eu sou mãe de um rapaz com autismo. A gente recebeu o diagnóstico do Gabriel há 9 anos atrás. E como mãe, eu tentei buscar muitas informações sobre o que o Gabriel precisava. E eu percebi que é tudo muito complexo. E a maioria de nós, pais, não tem muita noção de como avaliar o que a gente está oferecendo. Porque todo mundo quer oferecer o melhor para os seus filhos. O melhor acompanhamento médico, o melhor acompanhamento terapêutico. Mas a gente não tem muito como avaliar se o médico tem acompanhado de forma adequada, se as terapias estão acontecendo de uma forma que a criança se desenvolva de verdade, não simplesmente esteja, passando momentos agradáveis numa clínica terapêutica. Por isso eu queria conversar com você sobre isso. Doutor, como que eu, mãe, que não tenho nenhum conhecimento da medicina e do autismo, posso ter uma percepção de que o médico ou a médica que está acompanhando meu filho está fazendo o acompanhamento adequado? Tem como a gente perceber e ter algumas dicas? Perfeito. Carla, eu quando estou no consultório, eu gosto de fazer um gráfico, que é um gráfico super simples ali, mas ele torna muito óbvio para a família isso, né? Como que as mães costumam pensar? Elas pensam assim, olha, eu fui nesse médico em janeiro, agora eu fui em junho e agora eu fui em outubro. Então, se essa criança aqui em junho está um pouco melhor do que em janeiro, e se em outubro, novembro está um pouco melhor do que em junho, é porque as coisas estão dando certo. Não é verdade. Por que não é verdade? Porque se você pegar uma criança autista e você dizer assim, eu não vou fazer intervenção nenhuma, eu vou criar como estou criando as outras crianças aqui, coisa e tal. E você for avaliando ela em janeiro, em junho e em novembro, ela vai estar melhor. É verdade. Claro, porque ela está vivendo, porque ela é como nós. O tempo, ela é como nós. Eu, por exemplo, eu te encontro hoje. Se eu te encontrar daqui a 6 meses, eu não estou em intervenção e nem você. Mas eu vou ter aprendido coisas e você também, porque a gente está vivendo. Então, existe um aprendizado que ele é um aprendizado natural. Tá. Muitas vezes a família julga que esse aprendizado que é natural é o efeito terapêutico. E isso é um problema enorme, porque às vezes você está sacrificando, por exemplo, 20, 30 horas da infância dessa criança por semana dentro de uma clínica e o efeito é zero. Porque o que ela está aprendendo e tal. Mas como a mãe percebe que ela está evoluindo, a mãe imagina que esse efeito... A gente tem a sensação de que está dando certo. E ela de fato está evoluindo, mas ela não está evoluindo porque ela está lá. Então qual que é a lógica? Como que eu faço esse gráfico para as famílias entenderem? Pensa assim, ó. Você concorda que um bebê que acabou de nascer, ele não sabe nada. Ele não sabe falar, ele não sabe andar, ele não sabe nada. Tudo que ele tem ali é ato reflexo, né? Então se você pensar num gráfico, um bebê que acabou de nascer, ele parte daqui, do zero. Como que ele aprende? Ele começa a acelerar, e ele vai aprendendo, até que chega um momento da vida que isso que era um negócio bem para cima, começa a fazer um platô. Esse platô não é que ele parou de aprender, mas é como nós três aqui. Nós estamos aprendendo coisas, mas a gente aprende muito pouco hoje em dia, né? Então, uma criança típica, o desenvolvimento é quando a gente sai do zero, para a gente acelerar é mais rápido do que continuar. Então, para uma criança típica, ela tem uma curva de aprendizado. Ela é assim, ó, tá certo? Mas uma criança atípica, não. Uma criança de desenvolvimento neuroatípico, em que ele está aprendendo por instrução, ele vai numa clínica e aprende por instrução, o aprendizado ele é linear. É totalmente difícil. Isso é um modelo matemático. É colocar no gráfico você vê, é um modelo matemático. Então, quando que você sabe que aquela criança que você está fazendo uma intervenção, ela está sob efeito terapêutico? Ou seja, a Aida está ensinando coisas e isso acelerou o desenvolvimento. Então, vamos lá. O gráfico é assim da criança típica, né? Ele é redondo, né? O da criança atípica é reto. Então, o que tem que acontecer? Essa linha reta, se a terapia está dando certo, ela tem que começar a fazer assim, ó. Tem que ficar mais próxima do desenvolvimento típico, é isso? Não? Mas você não vai conseguir ainda que ela quer uma reta, que ela vire uma curva. Isso não acontece. Tá. Então, a criança que está indo bem, a criança atípica, essa reta ela vai fazendo assim. Então, olha o que vai acontecendo. Como ela vai apontando cada vez mais para cima, a outra típica não está fazendo assim? Você concorda que
pode chegar uma hora que essa se encontrarem. Então, quando eles se encontrarem, glória a Deus isso aconteça, o que significa? Que aquela criança não tem mais prejuízo. Você pode dar o nome que você quiser, eu não vou entrar nessa seara de sair, ficar no espectro e tal. Né? Mas isso a gente deixa para eu não vou entrar nessa seara, mas isso é um modelo matemático. Então, a terapia que está dando certo é quando a reta ela começou a sofrer uma forte inclinação para cima. E a questão é que isso é muito fácil de perceber. Porque a criança que está aprendendo naturalmente, né, ela não está sob efeito terapêutico, o aprendizado é muito lento. Porque a criança autista aprende de uma forma muito lenta, né? Ela tem outros mecanismos de aprendizagem que são muito lentos. A criança que está sob efeito terapêutico, o aprendizado é assim, ó. É aquela criança que veio hoje, daí daqui a 3 meses ela não está falando nada, está falando 20 palavras, e chega no final do ano, a mãe fala assim, não, mas agora está juntando 2 palavras. Você percebe claramente que está dando certo aquilo lá, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Pra gente, pais, é emocionante quando a gente olha um tiquinho de tempo para trás e vê a evolução, às vezes pouco, às vezes muito tempo, e a gente vê a evolução deles. Vocês ainda se emocionam com a evolução dos pacientes? Bastante. Agora ele botou a bola no gol para eu chutar, e fica fácil, né? Você falou de parâmetro, então agora vamos lá. O que o Paulo falou imediatamente na sua fala foi da validade externa do caso. Então, eu também não vou entrar nessa seara. Muita calma nessa hora. Eu vou traduzir. O que é validade externa do caso? Eu vou traduzir. Então, comparar um sujeito com um grupo é muito difícil. E na minha área, na psicologia clínica, principalmente na análise aplicada do comportamento, a gente sabe que a gente lida muito mais com a validade interna, que é comparar o sujeito com ele mesmo, que foi o finalzinho da fala dele. Então, você me perguntou parâmetros. Você perguntou parâmetros para nós, né? Então, o médico está lá vendo essa validade externa, está comparando com outros grupos. A gente na clínica está olhando muito mais para uma validade interna, que é comparar o sujeito com ele mesmo. De como ele chegou e como ele está hoje, que eu vou já entrar. E a gente ainda tem a validade social, né, que é dentro do grupo onde ele está, o próprio olhar do médico, das pessoas, nossa, como ele mudou, como ele melhorou. Aquela percepção da família, de falar, da escola de um todo. Legal. Então, isso vale também, isso é muito importante. Mas quando a gente fala de validade interna, dentro dos nossos parâmetros clínicos, a gente tem uma opção de coisas para verificar. Então, começa com a avaliação inicial, a gente tem uma resposta, que é um conjunto, né, de pontos, eu vou dizer assim, para ficar mais didático para quem está assistindo a gente, né? Conjunto de pontos que vão formar essa reta matemática do Paulo, né? Que ele falou, essa reta é ascendente para se encontrar com aquele pontinho. Só que para nós, a gente tem vários delineamentos, vários alvos que precisam ser mensurados. Então, a primeira coisa para os pais ficarem atentos é, passou no médico, ele indicou uma determinada avaliação, uma determinada forma de verificar, ok. Então, começa a verificar com a equipe, faz essa avaliação, conversa com o seu clínico sobre que avaliação é essa. Deixa eu entender o que aconteceu. Recentemente... Deixa eu perguntar uma coisa. Muitos pais relatam que quando eles perguntam para o profissional... qual a avaliação, qual o plano terapêutico e tal, que tem profissionais que se incomodam. É incômodo para vocês a gente questionar, de fato, né? Você tá na lida do dia a dia e tudo. É incômodo para vocês ou é de alguma forma afrontoso quando os pais perguntam qual que é o plano terapêutico do meu filho, qual o objetivo que você tem para ele? Né? Para mim não. Hoje eu acho que eu fico muito tranquila em entender que a gente tem um universo muito grande de avaliações, de condutas, né? E não só dentro da parte da psicologia clínica, né? Mas de outros colegas e de outros trabalhos. Então, eu acho que um bom profissional, quando você está diante de um bom profissional, ele tem a clareza disso. Ele tem um entendimento de que o melhor a fazer é você orientar muito bem essa família quando chega. Dizer assim, olha, você precisa fazer uma avaliação, essa avaliação precisa verificar essas suas queixas, esse caminho que você está dizendo, mas eu também vejo isso. E eu comparar essa avaliação, isso só no segmento da avaliação para os pais, tá? Eu comparar essa avaliação a um tempo, né? Essa avaliação alcançou esses objetivos, eu voltei com essa avaliação 6 meses depois, 1 ano depois, essa avaliação mudou. Então, essa troca é muito importante. Um profissional que ele é experiente, um profissional que ele é tranquilo, que ele já tem um caminho, né? Ele vai tranquilamente te indicar isso. Mas não para aí. Essa avaliação ela vai te dar diretrizes de intervenção.
E essa que é uma diretriz de intervenção. Então, o que você vai trabalhar com aquele paciente, é isso? Então, chegou um paciente para mim, vamos imaginar que ele tenha muitos alvos que precisam ser trabalhados dentro do campo das habilidades de independência e autonomia. Então, uma criança de 10, 12 anos, mas que não está usando ainda o banheiro de forma adequada, não tem independência para fazer as refeições ou ter autonomia dentro da cozinha da própria casa dele. Então, você vai lá e orienta que aquilo precisa ser feito para que ele cumpra, né, para que ele fique mais autônomo, independente na vida, na sociedade, etc. Então, ali você já indica que possivelmente seus alvos de avaliação vão caminhar mais nessa tendência, suas diretrizes vão caminhar mais nessa tendência. E aí, com o tempo, você vai acompanhando esses alvos. Eles melhoraram? Eles não melhoraram? Então, os pais, num primeiro momento, avaliam, acompanham essa avaliação e depois eles vão acompanhando essa intervenção, como o Paulo disse. Ao longo dessa linha, eu melhorei esses alvos, eu modifiquei esses alvos causaram um bom impacto na minha vida como um todo, na minha qualidade de vida com a minha família, então isso é um bom sinal. Outro bom sinal que você acabou de falar é se esse terapeuta, ele abre o diálogo, ele abre para essa troca e ele aceita crítica também.